Olá, graça e paz! Estamos hoje no 24º dia do mês de dezembro, dia 24, e hoje o capítulo é o capítulo 24 de Lucas. Nós estamos encerrando a nossa série devocional Nasceu o Salvador. Eu vou ler então o texto e fazer a aplicação. Deus abençoe muito sua vida nesse dia. Olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ou que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do seu povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava,
quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpreendidos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de pão de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Muito bem, encerramos então a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, nesse dia, véspera de Natal, dia 24. Como é que começa o Evangelho de Lucas? Começa um anúncio do nascimento do Salvador. Primeiro, falando de um registro histórico de que uma anciã, a Isabel, daria à luz a um filho na sua velhice. Nasceu então aquele que prepararia o caminho do Senhor, João Batista. Mais tarde, também anunciada uma adolescente, uma jovenzinha, que seria mãe do Salvador, sem relação com homem algum, ela que estava naquele tempo ainda desposada, ou seja, estava noiva de José, se preparando ainda, mas a partir daquela ação misteriosa, milagrosa, Maria ficou grávida e deu à luz ao Salvador. O Evangelho de Lucas vai registrar então o nascimento de Jesus com muitos detalhes, como ele foi recebido, como ele foi adorado pelos pastores que ali foram estar com eles no seu nascimento, ainda que tendo sido recebido, nascido e colocado numa manjedoura, num curral, ele foi recebido. Não foi recebido num castelo, num grande hospital, com uma grande maternidade, pelo contrário, tudo muito humilde, muito simples, não havia lugar para Jesus em Belém, como não há para muitos corações ainda, que precisam recebê-lo. Mas a palavra diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito bem, então ele nasce, ele é recebido, ele cresce, desenvolve o seu ministério, e então ele entrega a sua vida. O texto termina falando da sua coroa, a ressurreição, resultado prodigioso para a nossa salvação. Mas ele foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Aquele bebezinho que nasceu foi perseguido por Herodes, ainda pequenino. Passou um ministério difícil,
curando enfermos, ressuscitando mortos, né, purificando leprosos, perdoando pecados, né, ajudando pessoas que estavam tão limitadas e estavam totalmente lançadas à parte da sociedade, foram alcançados com a sua graça. Muitos rejeitaram, mas aqueles que o receberam, receberam de coração. E eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho de Lucas menciona essa ação de Jesus vindo salvar o pecador. Culmina aqui com a demonstração mais clara do poder de Deus, a vitória sobre a morte. Quando Jesus ressuscita entre os mortos, as mulheres vão ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus, mas lá a pedra está removida. O anjo está sobre a pedra. Há um diálogo com aquelas mulheres. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Essas mulheres voltam para dar o testemunho. Diz que os discípulos, a princípio, não acreditam nelas. Mas Pedro corre ao túmulo para ver se de fato há evidência. E o texto registra também que alguns discípulos saíram de Jerusalém no dia da vitória, do dia da ressurreição, e estavam voltando para Emaús. Jesus os acompanha naquele dia, uma aparência, não sabemos como estava ali a sua figura, mas ele caminha com eles, eles não conseguem perceber, não conseguem reconhecer Jesus naquela caminhada. Mas Jesus que vai conversando com eles, e na caminhada ele vai expondo o que os profetas falaram a respeito do Salvador. E quando chega numa determinada região, diz que Jesus faz menção passar adiante, eles então dizem, olha, fica conosco, passa a noite conosco, você já está tarde, já declina. E disse que quando ele entrou, tomou o pão e partiu, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram que era o Salvador. Somente quem tem comunhão com Jesus consegue reconhecê-lo ali no momento do partir do pão, a intimidade dos seus discípulos. Jesus foi reconhecido por eles. E depois disseram ainda, olha, não nos ardia o coração quando ele nos expunha às Escrituras. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando a palavra de Deus é explicada, o nosso coração, né, é avivado, né, pela proclamação da palavra. Depois Jesus aparece aos discípulos, isso é uma primeira aparência, eles ficam meio assustados, mas Jesus fala assim, pode me tocar e tudo mais. Nessa primeira aparência, inclusive, Tomé não estava presente, não está nesse texto, mas está em outro texto, né, que menciona que ele não estava presente, perdeu a oportunidade, né, João relata, né, que ele tem uma segunda oportunidade de demonstrar sua fé em Cristo Jesus, né, e o texto de Lucas termina, né, falando então, né, dessa vitória total, quando Jesus é assunto aos céus, sobe aos céus, para sentar-se no trono de glória e para ser o nosso intercessor, nosso mediador entre Deus e os homens. E assim como ele subiu, o livro de Atos vai mencionar que os discípulos estão olhando para o alto, né, e eles vão dizer, olha, os anjos vão dizer, olha, assim como ele subiu, vocês podem esperar que ele retornará. Nós devemos aguardar com o nosso coração, né, cheio de fé. Deus abençoe muito a sua vida. Você vai terminar esse ano, né, aí um novo ano está diante de você. Confie no Senhor. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Faça votos hoje de você ter uma vida devocional séria, de todos os dias ler as Escrituras, se alimentar da palavra de Deus. Procurar uma igreja para congregar. Quem sabe aqui? A Igreja Presbiteriana de São Vicente está de portas abertas para te receber, para discipular você, para você estudar a palavra de Deus conosco, crescer e servir a Deus com seus dons. Mas se você está distante aí, em um outro local, procure uma igreja genuinamente bíblica, uma igreja que expõe a palavra de maneira correta e se firme nos caminhos do Senhor. Não há vida fora da igreja, né? Nós somos parte de um corpo vivo, o corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã, dia 25, nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós relembramos essa data tão singular quando ele tornou-se um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai.
Deus te abençoe. Até a próxima.